Como é o prato equilibrado? O prato equilibrado é uma técnica, tá, que eu uso com os pacientes, onde o paciente vai conseguir emagrecer mesmo sem ficar seguindo o cardápio, sem seguir lista de alimentos e tudo mais, que é o que eu mais aqui procuro fazer com os pacientes, tá bom? Então, como que você vai fazer um prato, tá? Seja no seu almoço, seja no seu jantar, seja em casa, seja fora de casa, estiver num restaurante, onde você estiver, tá? Mesmo que não tenha aquele alimento lá que você costuma comer no seu dia a dia, mesmo que você for fugir daquilo, você consegue continuar emagrecendo, tá bom? Então, o prato equilibrado é assim. Você vai pegar o seu prato e imaginar que o seu prato está dividido ao meio, tá bom? Aí, essa metade do prato aqui você vai colocar de legumes e verduras, tá? Então, cozidos e crus também, tá? Tudo nessa metade desse prato. Então, é uma quantidade grande, tá bom? Depois, do outro lado do prato que sobrou, você vai dividir em mais 2, tá? Na parte aqui de cima, você pode colocar um carboidrato, então um alimento que tenha carboidrato. Se você ainda tem dúvidas do que onde tem carboidrato, onde tem proteína, a gente vai ter uma outra aula, tá? Que você vai entender um pouco. Aí nessa parte aqui você vai colocar, tá? Os alimentos ricos em carboidrato. E aí, pode ser o arroz nosso, né? Que a gente sempre come arroz, feijão, ou se onde você estiver, tá? Tiver alguma outra coisa que mesmo que seja diferente, mas você saiba que é rica em carboidrato, você pode consumir esse alimento, tá? Então, seja uma mandioca, uma batata doce, seja uma panqueca, seja uma massa, tá bom? Então, vai ter aqui carboidrato. Então, é nesse espaço que você vai colocar, tá bom? Então, você veja que é bem menos do que legumes e as verduras, beleza? E aí, na outra parte aqui de baixo do prato, você vai colocar os alimentos ricos em proteína, tá? Que normalmente são as carnes, porém pode ser também proteína vegetal, como soja, tá bom? Como ervilha, tá? Mas esses alimentos, né, vegetais também tem uma quantidade legal de carboidrato, não é puramente proteína, nenhum alimento só tem uma coisa, tá, gente? Tem só um tipo de nutriente, tá? Porém, quando a gente fala de carboidrato, pães, massas, é muito rico em carboidrato e tem pouca gordura e pouca proteína, tá? E no caso das carnes, tem muita proteína, boa quantidade de gordura também e quase nada nem tem carboidrato, tá? Então, os alimentos mais ricos em carboidrato são as carnes de todos os tipos, então, carne de frango, carne de boi, carne de porco, os peixes, os ovos, tá? E também os produtos, então as carnes dos animais e os produtos dos animais também, como os ovos, né? Como o leite e tudo que é feito com leite, tá? São os alimentos ali ricos em proteínas, tá? E também você pode, se os alimentos se for embalado, você comprar um produto que tem lista de ingredientes e tabela nutricional, você olha atrás, que lá na tabela nutricional vai estar escrito lá, calorias, carboidrato, proteína e gordura. O que ele tiver maior ali onde esse alimento é rico. Então, por exemplo, se você pegar um pão, olhar carboidrato, proteína e gordura, o que mais vai ter lá no pão vai ser o carboidrato. Então, é um alimento rico em carboidrato. Então, se você consegue saber, distinguir, tá bom? Então, recapitulando, dividir o seu prato em 2, tá? Dividiu ao meio, né, o espaço. Esse lado aqui inteiro de verduras, legumes. Aí, esse lado que sobrou, você divide em mais 2, tá? A parte de cima, coloca ali carboidrato e a parte de baixo, coisas com proteína. Esse é o prato equilibrado, tá? Dessa forma, você evita de engordar. Por quê? Porque você não vai ter excesso de calorias, tá? Porque nesse prato que eu coloquei pra você, tem alimentos com mais calorias, que são as carnes e os carboidratos. Tem alimentos que praticamente não tem caloria, que são os legumes e as verduras, tá? Então, você percebe que nesse prato, juntando tudo, não tá calórico? Porque o que tem mais caloria, que são as carnes e carboidrato, elas estão ali em menor quantidade em relação a essa galerinha que tem pouca caloria, tá? Mesmo que eles são muito calóricos, ainda eles estão divididos. Então, carne, que é mais calórica, na verdade, do que os alimentos com carboidrato, ela tá aqui. Só que ela também não tá no prato, nessa metade inteira, ela tá no canto. E outro alimento que pode ter um pouco mais de carboidrato ali, em relação às verduras, que são os alimentos com carboidrato, também tá um pedaço pequeno. Então, no fim das contas, não fica calórico esse prato. Onde que as pessoas erram e vai engordar? Quando ela come arroz, feijão em excesso. Quando ela come a carne em excesso. Quando ela tem algum desses componentes em excesso. Quando ela bagunça isso aqui. Tá? Quer ver um exemplo? A pessoa que não gosta de verdura e legume, tá? E também não quer aprender a gostar. Ela se contentou com isso, ela não aprendeu que o corpo precisa dos nutrientes que tem ali, ela não quer aprender e quer ficar nisso, tá? Ainda não surge doença, então ela vai indo, né?
O intestino dela não funciona muito bem por causa disso, mas ela acha que tudo bem. Enfim, não come. Então, para essa pessoa matar a fome dela, é claro que os outros componentes do prato, que é o arroz, feijão e a carne ali, tem que ser muito, tá? Porque tá faltando integrante aqui no prato, que também saciaria a fome dela. Então, ela tem que pegar esse prato e lotar de arroz. Então, ela coloca muito arroz, feijão ou qualquer outro tipo de carboidrato e tudo. Às vezes, a carne dela também é um pedaço muito grande, para dar sustância, para ela ficar sem fome. Então, esse é o erro. Sendo que legumes também sacia. Sendo que a salada também ocupa espaço na sua barriga. Tudo que ocupa espaço na sua barriga vai te saciar, tá? Então precisa ter só equilíbrio. Você não precisa deixar de comer arroz, de feijão, lasanha, tá? Você não precisa, mas cada um tem o seu espaço, cada um tem a sua proporção, tá? Outra coisa, posso combinar carboidratos? Pode, desde que, mesmo que você coma 2 tipos de carboidrato, ele ainda esteja nessa quantidade que lhe cabe, tá? Então, por exemplo, sobrou um espaço assim, sei lá, no seu prato pra você colocar carboidrato. Aí você coloca tudo de arroz. Legal. Aí você vai lá, em cima coloca mais um pouco de lasanha. Aí não é legal, por quê? Esse espaço aumentou. Então o que você pode fazer? Nesse mesmo espaço, vai continuar tendo esse espaço em proporção em relação aos outros alimentos, né? Aos outros alimentos. Você vai reduzir a quantidade que você já come normalmente de arroz, se fosse só arroz, para você colocar um pouco também da outra coisa que você quer, a sua batata ou a sua lasanha, enfim. Então, você consegue misturar, você percebeu? Aí você tem que colocar, dividir um pouquinho de cada. Ah, não, mas aqui eu não quero mais arroz hoje eu quero aproveitar lasanha, quase não tem lasanha, eu vou comer lasanha. Então, pega a lasanha lá, uma quantidade maior e não pega o arroz. Ah, não, mas eu quero comer os dois, uma quantidade um pouco maior. Tudo bem também. Mas coloque também legume e folha no seu prato, sabendo que vai ter alguns dias que a gente vai exagerar um pouco. E não é isso que vai te fazer engordar, que vai atrapalhar o seu emagrecimento, tá? Porque é o que você faz com mais constância que te dá resultado. Então, se sua constância é ter o equilíbrio e vez ou outra você exagera, né? Você ainda vai ter resultado de emagrecimento. Agora, se o seu padrão alimentar, se você começa a notar, começa a reparar de verdade, e o seu padrão é comer um prato inteiro de arroz, feijão e carne, é comer só alimentos só ricos em carboidratos o dia inteiro, falta proteína, falta vitamina, e vez ou outra que você come legume, fruta, toma água certinho, então aí você não consegue emagrecer, tá? Porque é exceção você comer de forma equilibrada, e o que é padrão é você estar exagerando e não ter esse equilíbrio, tá bom? Então esse é o prato equilibrado, e também você faz isso no almoço e no jantar. Mas é pra você fazer nos lanches também. Como que a gente faz isso nos lanches? Não comer somente um tipo de alimento nos lanches. Então vai comer, por exemplo, à tarde pão. Não come só pão, que é super rico em carboidrato só. Coloca pão com ovo, que tem proteína. Faz um patezinho de atum ou de frango, tá? Faz alguma receita. Enfim, coloque, misture coisas. Coloque gorduras boas. Coloque proteínas, coloque fibra ali. Coma vários tipos de alimentos juntos, tá bom? Então essas são as dicas para você conseguir emagrecer, mesmo sem falar de calorias, falar de alimento, de excluir isso ou aquilo, comendo de forma equilibrada, cada um no seu espaço, tá bom? A gente se vê na próxima aula.